Tá ok? Tá. Vamos lá? Boa tarde ou boa noite, né, a todos os irmãos. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em família, em irmãos em Cristo, para honrar o nome de Deus, para agradecer pela vida e para aprender também um pouco da sua palavra, né? Amém? Amém. Eu vou compartilhar com vocês um desejo meu que sempre tive e talvez seja de muitos, né? Muitas vezes me deparei pensando como que poderia ter uma vida diferente. A gente olha para a palavra, vê a vida dos que seguiram Jesus, tantas coisas aconteciam, né? Todas aquelas maravilhas que faziam em nome de Jesus. E a gente olha para a nossa vida, onde que estão os frutos, onde que estão essas atitudes, né? De cristão, de quem realmente tem relacionamento com Deus, né? Eu pensando nisso me deparei com uma situação que veio assim na minha mente, que muitas vezes a gente gostaria de ter uma vida diferente, por exemplo, que acontecesse coisas diferentes, que eu até essa semana estava vendo um vídeo sobre a trajetória do pastor Billy Graham no mundo, né, enquanto ele viveu aqui, que dado momento muitas pessoas começaram a seguir a pessoa dele por conta do relacionamento que ele tinha com Cristo, né? Porque ele pregava sobre a palavra, ele não prometia nada, ele prometia salvação em nome de Jesus através do arrependimento, né, dos pecados. Então, só que dado momento ele precisou tomar uma atitude, ele precisou fazer algo diferente, né? Quando acabaram-se os sermões que ele tinha para entregar, eram tantas as ministrações, ele não se viu com outra opção, não sei buscar mais ainda em Deus, para ter mais palavras, para ter direcionamento de Deus, para que pudesse ser entregue para as pessoas aquilo que Deus realmente queria, o que estava no coração de Deus, né? E aí eu pergunto, né, muitas vezes para nós como cristãos, se a gente quer uma vida diferente, estou falando isso para mim também, né? Com coisas acontecendo, pessoas sendo salvas, pessoas recebendo o perdão de Deus, né, sendo libertas. O que de diferente a gente está fazendo, ou como que vão acontecer essas coisas, né? Eu me deparei com uma situação essa semana de uma possibilidade de falar de Deus para uma pessoa, e muitas vezes eu percebo que a gente tem uma oportunidade de falar de Deus para uma pessoa, e se a gente não fala, às vezes essa oportunidade não vem tão perfeita de novo para nós, talvez venha através de outra pessoa, né? Então, cara, quando nós tivermos aí uma oportunidade de falar de Deus, quando a gente sente, não sei se vai acontecer com vocês, algo específico, cara, é agora, fala do meu amor para Ele, sabe? Tipo assim, eu já me deparei com uma situação assim, cara, a gente tem que falar, sabe? Porque naquela hora parece que vai ser diferente, é aquela hora que talvez o ouvido dessa pessoa está atenta, talvez é essa hora que o Espírito Santo vai tocar numa pessoa dessa. Então, como a gente sabe que a conversão, qualquer pessoa que se converte a Cristo não vem pelo nosso poder, e sim pelo poder do próprio Deus, que vem abrir os olhos dela, né? Então, que seja através da nossa palavra, no momento que a gente possa estar participando dessa salvação, desse encontro com Deus dessa pessoa, porque alguém vai, possivelmente, participar disso, né? Por que não a gente, né? Então, eu acredito que se nós tivermos atitudes diferentes também do nosso dia a dia, como, por exemplo, falar realmente mais de Deus. Talvez algumas vezes a gente sinta que seja de nosso coração, da nossa boca falar de Deus, mas talvez não, às vezes a gente sente que, cara, é agora, é para essa pessoa, fala agora. E muitas vezes a gente fica quieto, a gente deixa passar, né? Quando a gente simplesmente deveria entregar, né, o que a gente tem, tudo isso que a gente está buscando, está orando, está se separando para Deus, para esse momento, para falar e entregar o amor de Deus para as pessoas. Não para a gente evoluir, para a gente subir, né, terceiro andar da casa na presença de Deus, não que não possa, mas a gente não se alimenta para isso, a gente se alimenta para entregar isso para as pessoas, né? Entregar a presença de Deus, para entregar a oportunidade de conhecer a Deus. Então, eu acho que essa reflexão fica bem legal.
para que a gente possa entregar mais a nossa vida a Deus e ser mais básico, né? Para que Ele possa realmente nos usar cada dia e que a gente não saiba mesmo a hora que é Deus tocando, mas que a gente esteja sempre pronto. Porque a hora que tocar, cara, eu sinto quando é diferente, entendeu? E eu fico muito triste quando eu não respondo à altura. Então, não quero que isso mais aconteça, eu quero entregar a minha vida e fazer com que, através disso, tenhamos nós uma atitude diferente. De não recuar, mas sim de ir para cima, de ir para frente, né? Amém? Vamos estar fazendo um louvor aí, graças a Deus. E já falando nisso, entregar a nossa vida a Deus. Amém? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está no teu coração. Minha cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, Senhor. Ora teu nome, Pai. Louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Eu não tinha preparado essa palavra, mas casou certinho com a música que eu escolhi, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Realmente viemos aqui entregar a nossa vida, Deus, para a Tua vontade, fazer. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos de ser teimosos e realmente cumprir a Tua vontade, principalmente quando a gente sabe que ela é perfeita, boa e agradável, Senhor. A Ti, Deus.
igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Graças a Deus, mais uma vez nós podemos nos reunir. O Cássio, arruma para mim o Instagram ali. Para eu aparecer, para não aparecer no Instagram. Graças a Deus, mais uma vez nós podemos nos reunir. Acho que tem que botar um bloco mais centralizado mesmo. Estamos aqui reunidos, vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos estudando João, né? Estudando o livro de João. E a semana passada nós começamos a parte final do primeiro capítulo ali, do versículo 35 até o versículo 36. Só para a gente lembrar, nós falamos a respeito de que para nós entender uma nação, para nós entender uma língua, para nós entender qualquer coisa, nós precisamos nós precisamos investigar, nós precisamos conhecer a fundo, conhecer a história. E quanto à igreja não muda em nada, né? Nós precisamos investigar também. Então nós entendemos e nós vimos que esse capítulo, o primeiro capítulo de João, o qual nós estamos estudando, nós entendemos que Cristo ele era Deus desde o princípio, isso que está relatado, e ele habitou em carne, se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele foi o Deus encarnado que se revelou para nós. Em seguida, do versículo 19 até o versículo 34, nós vimos que homens e mulheres começaram a seguir e levar a mensagem do Evangelho, ou seja, o Verbo se fez carne e agora houve uma proclamação sobre a obra do Filho, sobre a vida do Filho eterno de Deus. E em terceiro lugar, que é o que nós adentramos agora, é o encontro dos primeiros convertidos, a história da igreja, né? Ou seria a primeira semana da igreja, é o que nós estamos falando agora. Seria a conversão para uma obra soberana e graciosa por intermédio do Espírito Santo de Deus. E aí nós destacamos e começamos a falar que nós vamos destacar 4 pontos principais que nós começamos a semana passada, a mensagem a qual era pregada, e hoje nós vamos continuar isso, a metodologia a qual é utilizada por Jesus Cristo para fazer isso, e a maneira com a qual a mensagem foi espalhada, né? E por último, a manifestação da graça soberana e transformadora de Deus sobre as nossas vidas. Como foi falado aqui a princípio, que o Felipe estava falando a respeito disso, e hoje nós vamos falar bastante a respeito disso, o que nós temos buscado, né? Porque às vezes nós vemos as pessoas estão buscando benefícios, né, de ser cristão e não buscando a salvação. Então muitas vezes nós estamos, ao invés de ser cristãos, ao invés de buscarmos, nós vemos as igrejas, os crentes hoje buscando as bênçãos e não buscando a salvação, não buscando o abençoador. E aí nós estamos estudando o versículo 35 a 37, que diz para nós o seguinte, e aí a gente vai ler e vamos fazer uma oração. No dia seguinte, João estava novamente com seus 2 discípulos. Quando viu Jesus, olhou para ele e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvir isso, os 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, Te agradecendo pelas maravilhas que Tu fez. Que nós possamos entender, Senhor, realmente o que Tu queres para o nosso viver. Que nós possamos entender qual é que é a mensagem verdadeira do cristianismo. Que nós possamos viver um cristianismo de verdade, não um cristianismo sem Cristo, ao qual nós vamos falar hoje. Mas que nós possamos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, ser transformado pelo Evangelho de Cristo.
e assim nós podermos, para onde andar, nós exalar o perfume gostoso da rosa de Sarão. Nós poder exalar o perfume de Cristo e as pessoas possam ver o quão maravilhoso é servir a esse grande e maravilhoso Deus. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 É interessante também, tu falou sobre estar na igreja para buscar alguma coisa. Eu também vejo muita gente, a grande maioria da igreja está lá para ser curado, para ser, assim, não que não estarei buscando alguma coisa, mas, por exemplo, pouca gente fazendo a obra, pouca gente já transformada e um monte de gente precisando todo dia ser restaurado, todo dia ser transformado. Não que a gente não esteja nesse processo, mas como se tivesse muito mais, assim, pessoas para pedir ajuda do que para ajudar, entende? A maioria das pessoas não preparadas e pouquíssimas pessoas preparadas fazendo realmente a obra ali dentro da igreja. Então nota, tipo assim, quem não vai para pedir coisa, muitas vezes vai para como se estivesse sempre gatinhando, né? E não que dado momento eu largo o meu fardo de que eu vou estar entrando para a igreja, que eu vou estar gatinhando, para começar a pegar a palavra e começar a fazer a coisa, entende? Essa transformação de tipo passivo para ativo. Sim. Né? Quando que vai acontecer isso? Então eu vejo que pouca gente está ativa dentro da igreja. A maioria está passiva para escutar, independente se quer buscar alguma coisa ou não. E isso não é igreja. A igreja é ativa. É o que nós vamos conversar bastante a respeito disso, que é viver o cristianismo sem Cristo. Não consegue abrir ali, Cássio, o Instagram, quando põe ele filmando, não consegue abrir para puxar ele mais para perto. Eu estou muito longe lá e aí, né, pegar toda a ideia que não pega Muito esse negócio que o Felipe falou, que as pessoas não crescem, né? As que estão lá para só querer buscar, e o que prejudica quem tem o que oferecer, porque daí tu tá ali, sobrecarrega, tu tá ali e tem que dividir, digamos assim, né, com muitas, pensar assim num casal com um filho, tu já te desgasta com um filho, aí com 2 já é mais pesado, imagina com 10, tu tendo que alimentar, nutrir, né, espiritualmente 10 pessoas, 100, 200, é complicado, então é ruim para quem está lá querendo só receber e quem tem a capacidade de ensinar, só que é para muita gente, aí acaba saturando. A palavra diz para nós, né, que assim, a seara é grande e os obreiros são poucos, né? São poucos os obreiros e na realidade nós vemos isso, e eu vou hoje entrar a respeito disso. Cara, hoje exatamente o assunto é exatamente esse, o cristianismo que a gente está vivendo sem Cristo. A mensagem do cristianismo que nós começamos a falar na semana passada é Cristo. E nós temos que ver Ele como o nosso único e suficiente Salvador, o qual Deus enviou para que nós crescêssemos nele e o seguíssemos. E Ele é suficiente, nós não precisamos de mais nada. O problema é que as pessoas estão indo para a igreja atrás de coisas e não atrás de Cristo. Elas estão indo atrás de cura, elas estão indo atrás de sabedoria, elas estão indo atrás de conhecimento, elas estão indo atrás de reconhecimento. Lá sei eu por que nós estamos indo da igreja. Mas eu gostaria que hoje nós olhássemos de uma outra forma. Olha o que diz o versículo 36 e o versículo 37 aqui. Isso aqui foi profundo demais o que João falou para nós. Ele mostra para nós que o que fez definitivamente os discípulos de João abandonar a João Batista e seguir a Cristo. Vocês conseguiram perceber o porquê que eles abandonaram a Cristo? Porque eles, por causa da mensagem de João. Qual foi a mensagem de João? Eis o Cordeiro de Deus. Está ali o Cordeiro de Deus. Vocês não têm que seguir a mim. Abandonaram João, no caso. Isso, abandonaram João. Quando João falou, eis o Cordeiro de Deus, por que eles abandonaram João? Porque João declarou, está ali o Cordeiro. E eles notaram, e aí quando a palavra diz para nós, quando eles ouviram isso, os 2 discípulos de João o abandonaram e seguiram a Cristo. Por quê? Porque o cristianismo ele é centrado na obra de Cristo. E Cristo está aqui para a salvação de todos os pecadores. E o Evangelho de Cristo é a graça. É isso que nós precisamos entender. E sendo a graça de Cristo,
os discípulos de João passaram a seguir Jesus Cristo desde já. Por quê? Porque eles viram que eles não precisavam do mestre. Os dois discípulos, eles descobriram, cara, a gente não precisa do mestre. João era mestre, eu não preciso do mestre, eu preciso de salvação. E nós estamos na igreja para quê? Às vezes nós estamos na igreja atrás de mestres e nós não podemos passar. Agora eu estou só a metade aparecendo. Aí assim, o problema todo que nós estamos vendo é que as pessoas estão atrás de mestres. E às vezes eu vejo, até dentro do próprio cristianismo, pessoas procurando ter Cristo como mestre na vida deles. E nós não podemos ter nem Cristo como mestre na nossa vida. Nós temos que ter Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Cristo não é o nosso mestre. Ele é o nosso Salvador, nós temos que encarar Ele disso. Nós não precisamos de mestre, nós precisamos de Salvador. E é isso que os dois discípulos viram lá. Os dois discípulos dizem assim, cara, nós estamos seguindo a João Batista, que é o nosso mestre, que nos ensinou todas as coisas. Mas nós não precisamos mais dele, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de alguém que nos salve do pecado. Nós precisamos de alguém que nos conduza salvos para a vida eterna. É isso que nós queremos. E é isso que o Felipe falou aqui no início. Nós estamos indo na igreja com outros objetivos. E nós vemos isso em João 6. Em João 6 nós vemos que João 6 começa com 5 mil homens e mais não sei quantas mulheres, não sei quantas crianças, porque não está escrito ali. Mas eles descobrem ali, os dois discípulos, que eles não precisam disso. E aí, aquelas 5 mil pessoas, 5 mil homens que estavam lá, eles estavam atrás de quem? De sinais e maravilhas. Eles estavam atrás, eles pediram o quê? Faz sinais como Moisés fazia para mostrar que tu é. Eles estavam atrás de maravilhas. E às vezes nós estamos vivendo dessa forma no nosso cristianismo. Nós estamos indo à igreja não para ter um Salvador. Nós estamos indo na igreja não para reconhecer Cristo como o Salvador dos nossos pecados. Por quê? Porque nós olhamos para nós estamos... Eu vou um pouquinho mais adiante e vou falar para vocês. Nós deixamos de lado a necessidade que nós temos de Cristo e nós nos tornamos autossuficientes. Sabe? Porque eu sou autossuficiente, eu não preciso mais do perdão do pecado. Eu não preciso que Deus me perdoe do pecado. Por quê? Porque eu vou na igreja e pago uma penitência. Eu subo os degraus da catedral de joelho e pago os meus pecados. Eu sou autossuficiente e eu começo a pagar os meus pecados. Eu viro o meu Salvador. E aí, isso que nós entramos, que é o que nós vamos falar hoje, a respeito do cristianismo sem Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do livro do Michael Orton. Mas só para a gente terminar o que nós estamos falando, que aqui nós vemos que os dois discípulos falaram a respeito disso. Um pouco mais adiante, lá em João 6, que eu falei para vocês, que começou com 5 mil pessoas seguindo a Cristo, 5 mil homens e mais as mulheres e crianças. Quando chega lá no versículo 66, olha só o que ele diz. João 6, do 66 ao 68. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Gente, nós começamos o capítulo 6 com 5 mil homens. Chega no meio do capítulo, eles são 1.200. Chega lá, quando começa a chegar no fim, eles são 120. E aqui quando chega no 66, ele diz para nós, muitos dos discípulos o abandonaram, ou seja, eles não aceitaram a mensagem do cristianismo. O cristianismo para eles era outra coisa, não era Cristo. E Cristo diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não é digno de mim. E aí ele pergunta, então Jesus, volta-se para os 12, só sobrou 12 aqui no 66. Volta-se para o 12 e pergunta, vocês também vão embora? Aí Pedro tem uma revelação ali que diz assim, ó, não, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que Cristo é o nosso Salvador, Ele é o Santo Filho de Deus, é por intermédio dele que nós obtemos a salvação. John Piper, quando ele comenta a respeito dessa passagem de João Batista, que é essa passagem do versículo 35 até o 37 que nós estamos estudando, ele diz assim, ó, em outras palavras, seguir a Jesus Cristo não é um ato heróico. Às vezes a gente acha que é um ato heróico.
Um aterói que eu quero dizer para vocês assim, se nós olharmos a vida de Davi, tem uma passagem lá no Salmo 34, quando ele leu o Salmo 34, que eu acho maravilhoso o Salmo, ele está enfiado dentro de uma caverna, a caverna de Adulão. E lá ele encontra 400 homens que estão em fuga, assim como ele, fugindo do rei, porque o rei quer matá-lo. E aí esses 400 homens se juntam com Davi, e mais adiante nós vamos ver que eles são os heróis de Davi. Eles lutam e começam a ganhar guerras por Davi. E o reino de Davi cresce tanto por causa desses 400 homens. Foram esses 400 homens que tiveram um ato heróico. Eles se juntaram a Davi para defender Davi. E eles lutavam por Davi, e eles davam a vida por Davi. E aqui João Piper está falando para nós que não é dessa forma que nós servimos a Cristo. Nós não nos entregamos a Cristo para defender a Cristo, ao contrário. Alguém falou ali no Facebook, alguém consegue ler para mim o que foi falado? Essa semana eu vi algo que me chamou bastante atenção, que Deus quer nos usar, mas muitos acabam querendo usar a Deus e não se deixar usar. A tia Ana falou. Exatamente isso. Nós queremos, Deus, eu vou, um pouquinho mais adiante eu vou falar, nós começamos a ver Deus, mais adiante tu vai entender, senão eu começo a dar spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, mas não é isso que eu quero. Então assim, eu quero que vocês entendam que quando a gente assume o cristianismo, que João Piper fala, quando nós assumimos o cristianismo, nós não assumimos o cristianismo para defender a Cristo. Cristo não precisa de pessoas que o defendam, porque Ele é Rei, Ele é Todo-Poderoso. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador e nós começamos a seguir Ele, é pelo motivo que a ovelha segue o pastor. Não é que nós vamos defender, ao contrário, nós precisamos ser protegidos. Nós entregamos a nossa vida a Cristo para nós sermos protegidos por Cristo. Nós precisamos ter os nossos pecados perdoados, por isso que nós servimos a Cristo. Nós reconhecemos que nós somos fracos e Ele é forte. Nós reconhecemos que nós somos tolos e Ele é sábio. Nós reconhecemos que nós temos fome e Ele é o pão da vida. Nós reconhecemos que nós temos sede e Ele é a água que joga para a vida eterna. É isso, é dessa forma que nós servimos a Cristo. Não servimos a Cristo porque Ele precisa de nós. Não, nós servimos a Cristo porque nós precisamos dEle. É isso que nós precisamos entender. E como eu falei no início, nós servimos a Cristo não porque Ele é nosso mestre. Não, nós não precisamos de mestre. Nós precisamos de um Salvador. Nós não podemos, porque no momento que nós temos Cristo como mestre, nós seguimos, como é que eu posso dizer? Quando eu aprendo com o mestre me torna o quê? Mestre. Não é isso que no momento que eu vou estudar, eu aprendo para ser autossuficiente. É isso, não é? Eu estudo o primeiro grau, o segundo grau, agora não é mais, como é que agora é? Fundamental, médio, a graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, nós estudamos para nós nos tornarmos autossuficientes. E nós temos mestre na vida que nos ensina isso. Referências. E aí nós temos, Cristo não é o nosso mestre. Cristo não está aqui para que a gente aprenda a ser mestres. Não, nós nunca vamos ser mestres. Nós vamos ser seguidores dele. É isso que nós precisamos entender. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Cristo. Bem-aventurado, Mateus nos diz, bem-aventurado aqueles que sabem que são necessitados. Bem-aventurado aqueles que sabem que são pobres de espírito. Ou seja, nós somos totalmente dependentes de Deus. Olha só, o ponto de conexão do versículo 36 que diz, vejam o Cordeiro, com o versículo 37 que diz, eles o seguiram, é o chamado para que nós sigamos a Cristo pela sua força e não pela nossa força. Nós vamos seguir a Cristo não para o bem dele, mas para o nosso bem. Não por causa que nós temos sabedoria. Não, mas é por causa da sabedoria dele. Não porque Jesus deixa isso bem claro lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 17, que diz assim, as pessoas saudáveis não precisam de médico, e sim as doentes.
não vim para chamar os justos, mas os pecadores. No momento em que nós nos achamos bons, no momento em que nós sabemos que nós não somos doentes, nós não precisamos de médico. Nós só precisamos de nosso Salvador no momento em que nós reconhecemos que nós somos pecadores. E aí, é isso que os dois discípulos ali veem. Eles reconhecem que são pecadores, eles reconhecem que são necessitados, e reconhecem acima de tudo que o grande removedor de pecados que a gente precisa é Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo, porque nós precisamos da verdadeira mensagem do cristianismo, que é Cristo. Nós temos que parar de ir em lugares que falam que a solução dos nossos problemas está na igreja. Não está na igreja. A solução dos nossos problemas está em nós servir ao nosso Salvador, entregar a nossa vida para Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E o mais importante que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós até temos Cristo na vida da gente, mas não no papel principal. Não precisa. Nós temos Ele como parte do elenco de apoio da nossa vida. Aí nós estamos precisando de alguma coisa, nós vamos lá e Ele nos apoia. Nós estamos necessitados de algo, nós pedimos para Ele. A gente tem Cristo como uma garantia de que tudo vai dar certo, né? Eu não preciso... Não, eu não preciso, porque a gente até é colocado na nossa cabeça que a gente precisa. Só que do jeito que a gente vive, a gente não acredita o suficiente, porque a gente não busca, a gente não vai atrás, a gente não ora o suficiente, a gente não lê o suficiente, mas a gente diz que a gente serve a Cristo para ter essa certeza de que nos momentos de dificuldade Ele vai estar lá, nos momentos de tristeza Ele vai estar lá. É para nos assegurar de que a gente não vai passar por perrengue, né? E às vezes a gente enxerga o nosso seguir a Cristo como uma ajuda para o Evangelho, quando na verdade o nosso seguir a Cristo é uma grande prova da misericórdia de Deus, né? Eu estava pensando nisso ontem, eu fui ouvir uns missionários falando e eu comecei a pensar, cara, toda vez que eu estou olhando para Deus ou olhando para as necessidades do meu próximo, eu não me dou tempo para me vitimizar, eu não me dou tempo para ficar triste com a situação em que a minha vida está, ou me perguntando por que Deus deixou as coisas acontecerem do jeito que aconteceram. Muda o foco. Então, servir a Cristo é parte da misericórdia de Deus, porque a gente tira os olhos dos nossos problemas, das nossas situações, e a gente aprende a se importar com coisas muito maiores do que essas. A gente aprende a se importar com coisas que realmente importam. E a gente... Por que o crente verdadeiro é muito mais feliz, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos piores momentos da vida? Porque a gente nunca está focado nos piores momentos da vida. E mesmo que tudo esteja indo mal, a gente sabe que é tudo parte do propósito e do plano de Deus, né? Então, confiar de que servir a Ele é receber já o presente dele, né? Só para dizer que é uma cura, né? É uma cura. Porque no dado momento que eu perco aquela hipervigilância dos problemas, das dificuldades e foco em Cristo, eu tenho menos problemas, eu percebo menos os problemas. Né? Servir a Cristo pode ser uma cura, né? É que no momento que nós servimos a Cristo, a gente para de pensar em nós, a gente pensa em Cristo. É uma coisa maior. Então é isso que nós precisamos, é isso que eu estou tentando falar desde a semana passada. A mensagem do cristianismo é Cristo, somente isso. No momento em que nós deixamos de viver a nossa vida, no momento em que nós deixamos de ter Cristo como elenco de apoio da nossa vida, e Ele se transformar não em coadjuvante da nossa vida, mas em principal. Ele precisa ser, o protagonista da nossa história. Porque nós queremos ser o protagonista da nossa história. E Cristo vai estar no elenco de apoio. E não é isso. Quando nós estivermos dessa forma, nós vamos sofrer, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas. Agora, no momento em que nós paramos de olhar para nós e começamos a olhar para a vida de Cristo,
No momento que nós começamos a olhar para o cristianismo de verdade, nós começamos a apagar os nossos problemas. Porque não existem problemas para nós, porque nós já fomos salvos. Não existe como é que a palavra diz para nós? Essa dor momentânea não tem nada em comparada com a glória do porvir. Nós não vivemos mais as dores momentâneas. Nós vivemos na glória do porvir. A nossa esperança é outra completamente. E aí eu quero me basear um pouco no livro o nome do livro é O Cristianismo Sem Cristo, de Michael Horton. Ele é professor de teologia apologética do seminário Westminster, lá da Califórnia, e é publicada pela cultura cristã. Então, no início do Evangelho, um cristianismo sem Cristo era impossível, entende? Nós olhamos para a vida olha para a vida dos apóstolos, eles viviam? Não! Paulo largou a vida, Pedro largou a vida, André largou a vida, todos eles largaram a vida, abandonaram a vida deles para viver a vida de Cristo. E hoje nós não queremos fazer isso. Cara, eu sou dono do meu nariz, eu quero fazer. Eu sou mais eu. E nós vivemos isso. E nós não conseguimos entender que o Evangelho, ele é para a glória de Cristo. É para servir a Cristo. É para falar de Cristo. Então, o que é esse tal cristianismo sem Cristo? O Horton fala para nós assim, ó. É viver uma história sobre nós, sobre os nossos feitos, sobre as nossas coisas, sobre os nossos desejos. Não é isso que nós temos vivido? Nós temos vivido uma vida, eu fiz, eu vou fazer, eu deixei de fazer. Porque eu preciso arrumar minha casa, eu preciso ajeitar o meu carro, eu preciso isso. Eu quero comprar tal coisa, eu preciso de tal coisa para viver melhor. É isso. E ao invés de nós vivermos uma história do Deus Trino, uma história de Jesus Cristo, e a história que Ele fez para que nós vivêssemos, os feitos dEle. Sabe, eu sou apaixonado, eu já falei várias vezes a respeito da vida de José. José que eu estou falando, José é o pai de Jesus. José é pai de Jesus. O outro José também é uma história muito legal, mas eu quero falar agora a respeito do pai de Jesus. Ele tinha um sonho na vida dele. Desde novo ele trabalhava. E trabalhava com afinco porque ele queria ter uma vida boa. E ele começou a namorar uma menina direita. E disse, eu vou casar com essa menina para ter uma vida boa, eu quero ter uma vida boa. E de repente a menina aparece grávida. E ele nunca tinha tido nada com ela. E aí o Espírito revela para ele que a menina tinha ficado grávida por intermédio do Espírito Santo. O que José faz? Abandona os sonhos dele para viver os sonhos de Deus. E é isso que nós deveríamos fazer. Lembra que eu li para vocês no versículo, na vez passada eu li, agora aquela postagemzinha de 3 minutos que eu tenho feito toda semana, eu falei, Efésios capítulo 2, versículo 10, para nós assim, ó. Pois foi Deus quem fez o que nós somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que nós fizéssemos as boas obras, as quais Ele havia preparado para nós. Nós vivemos não para fazer as nossas coisas. Nós vivemos não para fazer o que a gente quer, mas nós vivemos para cumprir as boas obras que Ele preparou para nós. Se nós estamos fazendo as nossas coisas, se nós estamos fazendo os nossos desejos, nós não estamos vivendo o cristianismo. Nós estamos vivendo o cristianismo, mas o cristianismo sem Cristo. Nós estamos vivendo um cristianismo ao qual a Cássia falou, Jesus Cristo é um amuleto na nossa vida. Ele é o que vai me tirar dos problemas, Ele vai nos tirar das dificuldades, eu tenho a quem recorrer nos momentos de dificuldade. Ele não é o ponto essencial da minha vida. O cristianismo sem Cristo é quando Deus até é importante na nossa vida. Ele até é importante. Mas Ele é, como eu falei, um elenco de apoio. Ele não é o protagonista da minha vida. Se nós olharmos dessa forma, esse cristianismo não é um cristianismo deísta. Nós não servimos só a Deus.
na realidade, não é Deus quem governa nossas vidas, mas é nós mesmos. Ou quem sabe outros deuses, eu não sei qual é que tem sido o Deus na sua vida. O trabalho, o dinheiro, os filhos. Quem sabe até mesmo o diabo às vezes tem sido. É duro ouvir essas coisas, sim, é duro. Mas quem tem governado a nossa vida, gente? Nós vivendo dessa forma, nós estamos dizendo que Cristo nos criou e nos entregou a nossa própria sorte. Nós é que temos que decidir o que nós vamos fazer. É a lei do faça mais, receba mais. É isso que nós estamos vivendo. Nós queremos viver um cristianismo meritocrata, ao invés de viver um cristianismo gracioso, que é da parte de Cristo. Ou na frase de Benjamin Franklin, que diz: Deus ajuda quem se ajuda. Não é isso que a gente ouve as pessoas dizer? Deus ajuda quem cedo madruga? Deus ajuda quem se ajuda? Não! Deus não é meritocrata. Deus nos dá graciosamente todas as coisas. E infelizmente a religiosidade hoje ela está sendo norteada. As igrejas contemporâneas hoje elas estão sendo norteadas dessa forma. Ou seja, não há pecado para ser perdoado por Deus. Eu sou autossuficiente. Não é existe apenas pesos na gente. Cara, eu fiz a coisa errada. É só um peso, não é um pecado. Um peso por eu não ter atingido as expectativas as quais eu tenho de mim mesmo. Eu fico triste porque eu não alcancei os objetivos que eu queria. E é isso que nós estamos vendo. As pessoas viveram hoje em dia. Sabe, se nós estivéssemos falando isso do mundo, não seria problema nenhum. Mas nós estamos falando isso de pessoas que se dizem cristãs. Isso é viver um cristianismo sem Cristo. É exatamente isso. Sabe o que eu transformo? A minha paz de espírito é o centro de todas as coisas. Eu quero viver em paz comigo mesmo. É isso que eu vejo as pessoas dizerem. Elas não estão nem preocupadas com a paz de Deus. Elas estão preocupadas em viver em paz consigo mesmo. E quando nós vivemos dessa forma, nós estamos vendo um evangelho radicalmente definido e transformado. E ele vira exatamente o que eu falei, um evangelho de autorrealização, autoafirmação, autossatisfação. Um evangelho de autoajuda. É triste quando nós começamos a viver dessa forma. É triste demais, gente. Nós precisamos cair em si e voltar novamente. Sabe, essas distorções que nós estamos vendo é uma heresia antiga que Paulo identifica no livro, dizendo assim, obras de justiça. Porque nós estamos fazendo as coisas por obra de justiça. Um tempo atrás aconteceu uma situação complicada de uma pessoa, e a pessoa sofreu por causa ela cometeu um ato errado, e por causa desse ato errado, não foi por causa desse ato errado, ele disse que foi isso, mas aconteceu alguma coisa com ele, e ele disse que aquilo tinha acontecido na vida dele. Eu não quero falar o que foi para não expor a pessoa, mas aquilo que tinha acontecido na vida dele tinha acontecido por causa que ele tinha errado. Ou seja, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando atos de justiça em nós. Deus não nos castiga pelas coisas que nós fizemos mal. Ele é gracioso. É lógico que tudo que a gente planta, a gente colhe, mas não é por causa que eu errei, eu cometi um pecado, que eu vou ser fulminado por Deus, não de forma alguma. Deus é misericordioso, Deus é paciencioso, Deus é amoroso. Deus tem os braços de misericórdia de Deus são grandes demais. E não são os atos de justiça nosso que vai transformar o nosso viver de forma alguma. Nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Nós precisamos entender que o cristianismo é viver Cristo, é fazer as coisas de acordo com a vontade de Cristo, é clamar a Deus por misericórdia, é clamar a Deus: Senhor,
muda a minha vida, transforma o meu viver para que eu faça o que tu queres na tua vida, na minha vida, desculpa. Eu preciso servir a Cristo e ter Ele não mais como um elenco de apoio da minha vida, mas Ele seja o objeto principal, que nós vivamos de acordo com a vontade dEle. Essa é a mensagem do cristianismo lá, dos discípulos. E é o que nós temos que colocar hoje. Era isso que os discípulos pregavam. O Evangelho do Reino de Deus. Isso. Reino de Deus. Nós precisamos entender que o Evangelho é Cristo. Ele fala de Cristo. Olha o que João Batista disse aqui nesses 3 versículos que nós lemos. Eis o Cordeiro de Deus. É sobre Ele. É tudo sobre Ele. E foi isso que os discípulos falaram. Foi isso que foi pregado no século XVI, na Reforma. E é isso que nós temos que pregar hoje. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos mudar e reafirmar isso que foi falado. Então nós precisamos mostrar para as pessoas que o Evangelho de Cristo o Evangelho do cristianismo é Cristo. E mais uma vez eu quero falar e vou encerrar. Eu não vou entrar para a metodologia, deixar para a semana que vem. Mas o versículo diz para nós: no dia seguinte, João estava novamente com os 2 discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam o Cordeiro de Deus. Esta é a mensagem do cristianismo. É nós mostrar para as pessoas o Cordeiro de Deus. É nós mostrar para as pessoas de onde vem a salvação. É nós mostrar para as pessoas aonde nós podemos colocar todas as nossas fichas de verdade. A semana que vem nós vamos falar a respeito da metodologia, de como nós devemos agir para falar a respeito disso. Mas nós precisamos entender que a mensagem do cristianismo é Cristo. Nós temos que falar de Cristo em todos os momentos do nosso viver. Nós temos que viver Cristo na vida da gente. Nós temos que parar com a ideia de que nós vamos ter vida melhor quando nós aceitarmos a Cristo. Cristo ele não nos promete vida melhor, Ele nos promete salvação. Cristo não nos promete que nós não vamos ter problema, Ele nos promete que nós vamos ter uma vida pós-morte ao lado dEle e ao lado de Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que o ponto central do cristianismo é a glória de Cristo, é a graça de Cristo. E como foi falado aqui, nada depende de nós, é tudo dEle. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé em que nós temos em Cristo. Ah, mas é a graça ou é a fé? Tanto faz, tanto a graça quanto a fé, tudo vem de Deus. O que nós precisamos entender é que Cristo tem que ser o nosso... Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que nos dá a fé, é Ele que nos dá a salvação, é Ele em todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz: a Ele toda a honra, toda a glória para sempre. Amém. É isso que nós temos que entender. Então, pare de pensar que você tem condição de fazer alguma coisa a respeito da sua salvação. Nós temos condição sim de buscar a Deus cada vez mais. Nós temos condição sim de cada vez mais querer nos aproximar de Deus, ler a palavra de Deus e entender Deus cada vez melhor. Mas nós precisamos entender que é Ele, somente Ele é o cristianismo. Não existe a possibilidade de viver o cristianismo sem Cristo. Nós precisamos ter Cristo em nossos corações. Nós precisamos falar de Cristo. Como eu falei na quarta-feira, como eu falei na quarta-feira, nós vivemos, Deus nos deu, isso fala no livro de Coríntios, Paulo fala, que Deus nos colocou aqui no ministério da reconciliação. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. E aí cai no que o Felipe falou, no momento em que nós nos reconciliarmos com Deus, nós queremos nos reconciliar com os nossos irmãos. E depois que nós nos reconciliarmos com nossos irmãos, nós vamos reconciliar os nossos irmãos com Deus. Nós precisamos viver esse triângulo de reconciliamento com Deus. Porque se nós não reconciliarmos com Deus, nós continuarmos vivendo o Evangelho não deísta, que seja que nós somos a parte principal da nossa vida, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê condição de entender que o cristianismo é Cristo.
Que Deus nos dê condição de entendermos que nós somos pobres de espírito, ou seja, totalmente dependentes de Cristo, de Deus para alcançar a salvação. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos de verdade ser cristãos verdadeiros, né? Transformados pelo poder de Deus, que nós aprendamos a ter Cristo não mais como nosso mestre, mas como nosso tudo. Querido Deus, amado Pai, eu quero erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores e que nós possamos andar todos os dias de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Obrigado por tudo, te agradeço. Entrego, Senhor, esse culto em Tuas mãos e que nós possamos ser verdadeiramente cristãos, com Cristo na nossa vida. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser.